você que tá pensando em vestibular, vem aprender com a gente, aqui no Careca de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o professor Otim. Vamos falar hoje da fina flor dos assuntos da química. Vamos começar nesse assunto chamado propriedades coligativas. Essa é a primeira parte. Na segunda parte nós vamos ver mais detalhadamente cada propriedade. Então, o que é que se trata as propriedades coligativas? É uma parte da fisicoquímica que vai estudar as propriedades de um solvente ao adicionar um soluto não volátil. Ou seja, o que é um soluto não volátil? Sais, pode ser, por exemplo, de sódio, sal de cozinha, base e assim por diante. Então veja só, quais são essas propriedades que são alteradas quando você adiciona um soluto não volátil num solvente? São 4 coisas que mudam. A pressão osmótica, que nós chamamos de osmometria, a ebulioscopia, que tem a ver com a temperatura de ebulição, a crioscopia, que tem a ver com a temperatura de fusão, e, finalmente, a tonoscopia, que tem a ver com a pressão de vapor. Portanto, por que tem esse nome propriedades coligativas? Porque nesse fenômeno, 4 coisas acontecem ao mesmo tempo. Mudança de pressão de vapor, mudança de temperatura de ebulição, mudança de temperatura de fusão e mudança de pressão osmótica. Na próxima parte dessa aula, nós vamos ver cada caso detalhadamente. Muito bem. Antes da gente continuar, é necessário que a gente entenda alguns conceitos, como, por exemplo, equilíbrio de fases. Mais uma vez, é bem aqui, então, a sexta vez que eu falo isso, que eu vou falar de equilíbrio. Mas não se preocupe, nós vamos ter aulas especificamente sobre equilíbrio químico. O que você precisa saber nesse momento é que existe um equilíbrio de fases, ou seja, que uma fase vai ter a mesma velocidade de formação da outra. Então, o que quer dizer equilíbrio de fases? Nós temos um sistema fechado e nós temos a coexistência de duas fases, como por exemplo, sólido-líquido, sólido-gás ou líquido-gás. Por exemplo, um exemplo de um equilíbrio de fase sólido-líquido é quando você tem gelo na água. Um sólido-gás é o que acontece, por exemplo, nas câmaras combustíveis dos foguetes, em que eles utilizam propano sólido e o vapor que sai desse sólido, por sublimação, é que vai gerar a energia necessária para subir o foguete. E líquido-gás é a nossa coisa é a propriedade mais próxima, é justamente o que tem no botijão de gás. Veja lá a nossa aula sobre gases, que eu expliquei bem direitinho esse tipo de equilíbrio. Outra coisa também que é preciso saber é o conceito de solvente puro. O solvente puro não tem nenhum soluto dissolvido. Portanto, a concentração de qualquer coisa lá dentro é igual a zero. E quando nós falamos de solução, vai ser o soluto estudado numa concentração diferente de zero. Então, é importante ter isso em mente porque são duas coisas completamente diferentes. Muito bem, como eu estava dizendo para vocês, o equilíbrio de fase nada mais é que a velocidade de formação de uma fase é igual à velocidade de formação da outra fase. Então, vamos pegar um exemplo contendo dois exemplos, um contendo água e outro contendo éter. Nesse sistema, é um sistema fechado, temperatura constante, em que nós temos equipamento que é capaz de medir a pressão de vapor dentro desse sistema. Então, nós temos um pressiômetro dentro desse sistema com água e outro pressiômetro dentro do sistema com éter. Depois de um tempo, colocadas o mesmo volume de água nos dois sistemas, o que a gente observa? Quando forma vapor de água e água concomitantemente, a gente consegue observar esse valor. E quando, no mesmo tempo, no mesmo período de tempo, a gente observa por o sistema com éter, nós vemos que o volume abaixou, só que também a pressão de vapor dentro do sistema também aumentou. Então, como se pode explicar esse tipo de coisa? A gente pode explicar exatamente pela pressão de vapor. Não somente pela pressão de vapor, mas também pelas interações intermoleculares. Então vejam só, por um sistema para água, nós temos uma pressão de vapor no equilíbrio a 20 graus Celsius de 17,5 milímetros de mercúrio. Enquanto que para o éter nós temos 442 milímetros de mercúrio. Como é que se dá isso? Agora a gente vai explicar
detalhadamente sobre essa coisa. Muito bem, gente. Então a gente viu que no exemplo anterior, quando se chega no equilíbrio, ou seja, quando as velocidades de formação das fases se igualam, a gente observou que a 20 graus Celsius, a água possui a pressão de vapor igual a 17,5 milímetros de mercúrio e o éter 442 milímetros de mercúrio. Então, o que significa isso? Dentro dos dois recipientes, o que é que nós temos? Nós temos a água e o vapor de água que fica sobre essa camada líquida de água. Da mesma maneira, o éter possui o éter na sua forma líquida e também nós temos éter na forma de vapor. Então, lembrando mais uma vez que o vapor é um estado gasoso em que existe predominância das interações intermoleculares. Então, a gente pode definir a pressão de vapor, mais uma vez, como sendo a pressão que um solvente na fase vapor vai exercer sobre uma fase condensada. E o que é a fase condensada? Fase líquida ou fase sólida. Muito bem. Então, a quantidade de vapor que existe sobre o líquido vai exercer uma pressão sobre ela. Então, é isso que nós chamamos de pressão de vapor. Então, vejam só. Para a água, nós temos 17,5 de mercúrio e para o éter, 442. Por que é tão diferente? Ora, a água, como nós já vimos naquela aula sobre interações intermoleculares, que por acaso é a aula... Aguenta aí. Aula 19. Aula 19, que nós falamos sobre interações intermoleculares. Nós temos que a água possui um dipolo permanente. Um dipolo permanente especial chamado ligação de hidrogênio. Então, as moléculas ficam mais coesas e poucas vão para o estado vapor. Ao contrário, o éter só possui ligações de polo induzido. Então, o éter é uma molécula em que ela vai vaporizar muito fácil. Por quê? Não há nada que possa segurá-la no meio líquido. Portanto, vai vaporizar muito mais moléculas de éter do que moléculas de água pelo caráter de pouca interação intermolecular. Então, o que a gente pode concluir? Que quanto mais moléculas se evaporam na mesma temperatura, isso quer dizer que maior será a pressão de vapor desse sistema. Então, é preciso lembrar também que as interações intermoleculares vão interferir diretamente na pressão de vapor. Não somente na pressão de vapor, mas também nas outras propriedades coligativas, que nós vamos ver na segunda parte dessa aula. Então, uma regra geral que se pode fazer para esse tipo de coisa é o seguinte: quanto mais interações intermoleculares existirem, menor vai ser a pressão de vapor. O raciocínio contrário é verdadeiro. Quanto menor for a intensidade de interações intermoleculares, maior vai ser a pressão de vapor. Muito bem. Agora vamos assistir um vídeo em que nós fizemos uma simulação molecular falando passo a passo sobre aquela curva de aquecimento da água, saindo do estado sólido e passando pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição. Barrufa! Agora vocês estão vendo o gráfico de aquecimento da água, destacando seus pontos de fusão e ponto de ebulição. Iremos ver a seguir uma simulação das transformações das fases da água em função do seu aquecimento. Lembre-se que a temperatura está envolvida diretamente com a energia cinética média das moléculas, em que EC, ou energia cinética, é igual a kT. Nesta simulação, as moléculas de água são representadas por esferas azuis e o aquecimento delas é representado pela mudança de cor, saindo da cor azul inicial até a cor vermelha e amarela. Iremos aquecer o gelo até o ponto de fusão, conforme destacado no gráfico mostrado a seguir. As moléculas de água começam a se mexer conforme o aquecimento avança, pois neste momento o gelo começa a se descongelar formando água líquida. E a coexistência da fase líquida e sólida nessa temperatura é o que chamamos ponto de fusão. À medida que aquecemos o sistema, as moléculas de água saem do ponto de fusão e se liquefazem. Nesse momento, não há mais gelo no sistema e inicia-se a formação de vapor de água sobre a fase líquida. Quando a temperatura de um sistema permite a existência simultânea das fases líquida e vapor, chamamos de ponto de ebulição.
Quanto mais aquecemos o sistema, mais moléculas de água saem do estado líquido e vão para o estado vapor, aumentando a sua energia cinética. Quando a água é aquecida a uma temperatura acima do ponto de ebulição, não há mais moléculas de água no estado líquido, e todas elas tornaram-se vapor de água. Como pode ser observado na simulação, a agitação molecular é intensa. Assim, o vapor, ou o estado gasoso no seu extremo, é o momento no qual a energia cinética é a maior possível. Muito bem, pessoal. Agora que vocês viram esse vídeo altamente marromeno que nós fizemos para vozes, vamos falar agora da relação entre a pressão de vapor e a temperatura. Qual o diagrama que a gente observa isso? É o diagrama pressão, temperatura. Então, veja só. Vamos utilizar as mesmas substâncias, água e éter. Nós temos um gráfico da pressão de vapor no eixo Y e no eixo X a temperatura. Observe o seguinte, nós destacamos 3 pressões de vapores diferentes. Nós temos 760 mm de mercúrio, 700 e 244. O que corresponde a cada um? A 760 mm de mercúrio significa nível do mar. 700 mm de mercúrio significa São Paulo, que a cidade de São Paulo está mais ou menos ali a 800 ou 700 metros acima do nível do mar. Não tenho certeza, mas, por favor, Tião, confirme aí para nós. E o Monte Everest, que é evidentemente bem alto, um pouquinho maior que São Paulo, possui pressão de vapor de 244... aliás, pressão de vapor não, uma pressão de altitude de 244 milímetros de mercúrio. Vamos acompanhar caso a caso. Vamos ver a água. À medida que nós aquecemos a água, a pressão de vapor vai aumentando. Ou seja, como nós vimos no vídeo, a energia cinética das moléculas está relacionada com a sua temperatura. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu aumento a sua energia cinética. Então, veja só. À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou também aumentando a sua pressão de vapor. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, nós chamamos isso de temperatura de ebulição. E está invertido. Corta aí, mestre. Muito bem. Voltando. Então, quando a pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica, nós chamamos isso de pressão de ebulição. E a temperatura correspondente é chamada temperatura de ebulição. Então, veja. O éter, como ele possui interações intermoleculares muito fracas, ele vai ter uma temperatura de ebulição muito mais baixa do que a água. Aqui vai estar mais ou menos nesse ponto, vai estar em torno de 30 ou 40 graus. Mas essa temperatura de ebulição varia em função da altitude. Então, se considerarmos São Paulo, que está mais um pouquinho embaixo, ela vai ser uma temperatura um pouquinho menor. E, se a gente for imaginar no Everest, ela possui uma temperatura quase tendendo a zero. Vamos ver a água. A água, todos nós sabemos, tem a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, quando nós estamos ao nível do mar. A água vai ter uma temperatura de ebulição um pouquinho menor quando nós estivermos em São Paulo. Então, veja, no gráfico vai estar um pouquinho abaixo de 100 graus Celsius. E agora, se a gente imaginar no Everest, olha qual vai ser a temperatura de ebulição. Mais ou menos 75 graus Celsius. Por que isso? Como nós temos a variação de altitude, nós também temos uma variação de pressão. Ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão naquela região. É por isso que se fala que, por exemplo, em alguns países da América Latina, como por exemplo no Peru, na Cordilheira dos Andes, se fala que o ar é rarefeito, porque a pressão lá em cima é muito menor do que a pressão na região do nível do mar. E isso vai ser refletido tanto nos valores da pressão de vapor de todas as substâncias que lá existirem e também nas suas temperaturas de ebulição. Então, quando a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica, o líquido vai entrar em ebulição. Então, mais uma vez, se a gente lembrar da nossa mãe fazendo café, a gente vê a panela com bolinhos em efervescência, o que significam aquelas bolhas? São
moléculas de vapor de água que estão exatamente a 760 milímetros de mercúrio, se a gente considerar o nível do mar. Então, aquelas bolinhas que sobem nada mais são do que o vapor que já existe dentro do líquido e que está querendo sair. Então, a temperatura na qual a pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica, a gente chama de temperatura de ebulição. Então, veja só. O diagrama de pressão e volume, aliás, de pressão e temperatura, não somente fala das temperaturas de ebulição das substâncias puras, mas também a gente pode ver também as fases que elas existem. Então, nós falamos que existe um diagrama de fases, onde as fases de uma determinada substância, de uma substância pura, pode ser observada por esse diagrama. Ou seja, nós podemos saber qual a região onde vai existir, por exemplo, água líquida, sólida ou fase vapor. A gente vai ver isso agora. Muito bem, gente. Para finalizar a nossa aula de propriedades coligativas, ou seja, a primeira parte sobre o assunto, vamos falar agora do diagrama de fases. O que é que significa diagrama de fases? Como o próprio nome sugere, aliás, é um diagrama no qual nós podemos ver, em relação à pressão e temperatura, quais fases existem daquela substância pura. Então, vamos falar da água. Esse é o diagrama de fases da água. Então, a gente sabe que, de modo geral, as substâncias possuem um determinado equilíbrio entre sólido, líquido e vapor. Agora, como é que a gente consegue ver isso como se fosse um mapa? O mapa desse equilíbrio de fases vai estar aqui. Esse é o diagrama de fases. Nós temos no eixo Y a pressão e no eixo X a temperatura. A depender do local onde está localizado o ponto que eu quiser colocar aqui nesse gráfico, vai ser ou sólido, líquido ou gasoso. Então vejam só, nós temos a curva do diagrama de fases propriamente dita e nós temos um ponto de encontro entre as três. Esse ponto de encontro entre essas três curvas significa o chamado ponto triplo, ou seja, simultaneamente nessa pressão e temperatura vai existir água no estado sólido, líquido e gasoso. As linhas verdes significa a região de equilíbrio de fase. Então veja só, vamos pegar essa linha nesse ponto aqui. Nesse ponto vai coexistir simultaneamente sólido, vapor. Se considerarmos esse ponto bem aqui, nós temos um ponto que é coexistente líquido e vapor de água. E aqui nós vamos ter sólido, líquido. Então, essa linha verde representa equilíbrio de fases. Se eu estiver fora dessa linha verde, vai existir nada mais nada menos que uma única fase e essa fase vai ser predominante. Então, vamos pegar esta fase aqui. Vamos dizer que eu queira estar a essa pressão e a essa temperatura. Pressão desse lado, temperatura nesse. A água vai existir somente no estado sólido. Se eu quiser estudar esse ponto aqui a essa pressão e essa temperatura, a água vai estar no estado líquido. E se eu quiser estudar a água nessa pressão e nessa temperatura, vai estar no estado vapor. Muito bem. Não esqueçam que a energia cinética de qualquer molécula está relacionada com a sua temperatura. Então, por que no diagrama de fase a gente pode identificar sólido, líquido ou vapor? Muito bem. Isso tem a ver com as propriedades intermoleculares. Então, a gente já viu que a água possui interações intermoleculares do tipo dipolo permanente. E é um dipolo permanente especial chamado de ligação de hidrogênio. Então vejam só. Se eu diminuo a temperatura, eu estou diminuindo a energia cinética das moléculas. Então imagine que você esteja baixando a temperatura até o momento em que a água vai sair do estado vapor ou líquido para o estado sólido. Ali vai ter pouca mobilidade. E se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? Como eu estou
como se for, vamos pensar como uma seringa. Ao invés de estarmos pressionando a seringa, nós estamos aliviando a pressão lá dentro. Então, o que significa isso? Imagine que eu esteja com água lá dentro e diminuindo a pressão, diminuindo a temperatura, eu também diminuo a pressão. Então, o que acontece? Como não tenho pressão sobre a água, o que vai acontecer? A água vai ficar no estado vapor, ela não vai ficar no estado sólido. Por quê? Apesar de eu ter diminuído a energia cinética, eu não estou forçando as moléculas a se unirem pela pressão. Eu estou diminuindo a pressão. Da mesma forma, se fixarmos a temperatura e aumentarmos a pressão, o que vai acontecer? A água vai ficar no estado sólido. Porque se eu estou aumentando a pressão dentro do sistema, eu estou forçando as moléculas a se condensarem, a se juntarem, né? A mesma interpretação a gente pode dar na região líquida. Só que na região líquida tem que se lembrar que nós temos uma temperatura maior. Portanto, se é uma temperatura maior, é uma maior mobilidade das moléculas. Então veja, eu quero aumentar a pressão, mas aumentei a temperatura. Apesar de estar colocando pressão no sistema, a temperatura não permite que haja essa condensação das moléculas, como nesse caso. Portanto, nesse momento, nesse ponto, as moléculas de água vão estar no estado líquido. Então, pessoal, vamos considerar o caso em que diminui-se a pressão, mas aumenta-se a temperatura. Então, veja, como a temperatura faz aumentar a energia cinética das moléculas e não existe nenhuma pressão que possa forçar que as moléculas se juntarem, então ela vai estar no estado vapor. Então, gente, lembre-se sempre, pressão e temperatura tem a ver com as fases de qualquer sistema. E principalmente se tratando de água, é preciso se lembrar também das propriedades intermoleculares dela, como, por exemplo, a ligação de hidrogênio. Se você souber isso e souber que existe essa relação de temperatura, energia cinética e tudo isso que nós falamos, com certeza você vai entender muito bem as partes de propriedades coligativas que vamos ver na próxima aula. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Agradeço a atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloque aí nos comentários e a gente vê na próxima aula. Barrufa!